A primeira pergunta que eu recebi é qual é o crime que tem a maior pena no Brasil? Bom, se a gente considerar as penas mínima e máxima prescritas pelo Código Penal, seria o crime de extorsão mediante sequestro seguida de morte, que é o artigo 159, parágrafo 3º do Código Penal. O crime de extorsão mediante sequestro seguido de morte, ele é muitas vezes confundido na mídia com o crime de sequestro. O crime de sequestro é só a privação da liberdade de alguém. O crime de extorsão mediante sequestro é quando você priva a liberdade de alguém para exigir alguma vantagem como preço pelo resgate. Pode acontecer que no ato do sequestro a vítima venha a falecer. Se isso acontecer, então nós temos uma forma específica desse crime, que é o crime de extorsão mediante sequestro, seguido de morte, cuja pena máxima é 30 anos, que é a pena máxima que é prescrita pelo Código Penal. Aí vale lembrar também que o artigo 75 do Código Penal, ele limita até 30 anos a pena máxima que pode ser aplicada no direito penal brasileiro. E isso aí tem como finalidade evitar, dar a garantia de que não vai haver a pena de prisão perpétua no Brasil, que é uma prescrição constitucional. Obviamente, se eu não tivesse uma limitação de um número razoável de anos, eu poderia prescrever uma pena de 150 anos, o que na prática implicaria que eu teria pena perpétua, de prisão perpétua, já que ninguém vive tanto tempo. A segunda pergunta que eu recebi aqui é: passar fake news é crime? Olha, em 2009, o STF julgou inconstitucional a antiga lei de imprensa, que era de 1967, que foi editada durante o período do regime militar e foi considerada em 2009 como inconstitucional por conflitar com princípios relativos à liberdade de imprensa e à livre manifestação da opinião. Então, atualmente, a gente não tem nenhuma legislação que a gente possa dizer que se aplique especificamente ao ato de criar e transmitir notícias falsas. Entretanto, alguém que crie, promova, repasse uma notícia falsa pode eventualmente estar entrando na seara dos crimes contra a honra, como por exemplo o crime de calúnia. Então, se alguém for vítima de uma fake news que atinja a honra da pessoa, ela pode procurar um advogado e eventualmente procurar a responsabilização penal das pessoas que cometeram essa prática contra ela. Também é possível, na esfera civil, procurar ressarcimento no âmbito do dano moral ou até mesmo no âmbito do dano matrimonial para quem se sentir prejudicado por tal prática. E aí a terceira pergunta que eu recebi aqui é: qual é a diferença entre calúnia, injúria e difamação? Bom, o crime de calúnia é o crime de imputar falsamente a prática de um crime a alguma pessoa. Então é quando você diz, o fulano, o José da Silva, ele roubou uma TV da minha casa, Então é um fato determinado que constitui crime, cuja prática você atribui a alguém. Obviamente, se o fato for verdade, se o José da Silva realmente cometeu aquele furto contra você, então daí não há calúnia. Inclusive você pode tentar provar isso em juízo se ele ainda não tiver sido condenado. O crime de difamação é um crime contra a reputação, é quando você divulga supostos fatos desonrosos contra alguém. E não necessariamente esses fatos precisam ser crimes, Porque se for crime, daí caracteriza o outro crime da calúnia. E o que é interessante é que no crime de difamação não há o chamado instituto da exceção da verdade, que é aquilo que eu falei, que é quando você pode tentar provar que o que você falou é verdade. Então, se você divulga um fato que não constitui crime, mas que é desonroso, mesmo que seja verdade, você está incorrendo na prática da difamação. E a ideia do legislador penal aqui foi impedir que as pessoas se transformassem em censores uns dos outros na vida social. Então, se a pessoa tem um problema conjugal, teve um caso fora do casamento, isso aí não é da conta de ninguém, você não pode estar falando isso sob pena de incorrer no crime de difamação. E por último, o crime de injúria, ele é um crime contra a honra subjetiva, contra a autoestima da pessoa. Então aí não necessariamente é um fato que causa desonra, também não é um fato criminoso, mas é um fato que, se, digamos assim, jogado na cara da pessoa, ainda que seja verdade, pode também não ser, macula, fere a autoestima dela. Então ofensas como contra a inteligência, eventualmente até contra a aparência física, coisas que exponham a pessoa ao ridículo e que, sobretudo, firam a própria autoestima dela.